Antigamente, toda essa região pertencia à cidade de Ingazeira, a Ingazeira Velha do Pajeú. Com o crescimento populacional e a separação dessas pessoas pelo território da cidade, houve o interesse em construir uma outra paróquia, que assim receberia o nome de um outro santo se separando da Ingazeira. Enquanto lá, o São José é o padrasto de Jesus, que veste sandálias nas imagens. Aqui, o São José veste botas, é o filho de Jacó, vendido pelos irmãos para o Egito como um escravo e lá se tornando um homem de confiança do próprio faraó. São José do Egito. A origem da cantoria. Antes de responder esse ponto, eu queria trabalhar com dois conceitos que geralmente as pessoas perguntam, e geralmente em sala de aula, ou poesia. O conceito de poesia, ele sempre existiu, né? Tanto que Homero, 850 a.C., já se considerava um poeta. No nosso caso aqui, São José do Egito, região Nordeste, poesia popular. E aí a cantoria está inserida dentro da poesia popular. Essa pergunta é muito interessante porque é a maior e melhor salada já feita no nosso país, foi a cantoria, a poesia popular. Porque nós temos uma mistura, e essa mistura cultural ela é muito rica, muito forte, muito presente e de continuidade. Então, tudo começa, na verdade, lá ainda no século VIII, entre o século VIII, a partir do século VIII na Península Ibérica, quando os muçulmanos invadem e dominam por algum tempo a Península Ibérica, deixando sua influência cultural na Península Ibérica, que Espanha e Portugal. Bom, com as grandes navegações, os ibéricos vêm para o Brasil e trazem em sua bagagem, além da cultura europeia, essa base dos mouros, né, que eram os árabes da Mauritânia, região da África, norte e nordeste da África, precisamente. E dentro dessa bagagem já vem elementos da cantoria. Quando chega aqui no nosso território, no Brasil, os elementos eles se completam com outros já existentes. E aí, mais uma vez, a gente vai para a história. Com a chegada aqui dos holandeses, nós tivemos uma certa liberdade religiosa com os chamados cristãos novos, os judeus que se converteram ao cristianismo, que povoaram a nossa região. Inclusive, nós temos uma influência muito forte da cultura do povo hebreu no Nordeste brasileiro, né? O chapeuzinho de couro mesmo, é o quipá que eles usavam para disfarçar a questão da perseguição da religião. E aí a gente tem essa cultura que vem da Europa, com a influência dos muçulmanos, durante muito tempo, com os elementos muçulmanos. A gente tem a cultura que vem dos hebreus e dos judeus, com os cristãos novos. E chegando aqui, a gente tem a cultura indígena. Então a cantoria, a poesia popular, ela é formada a partir da junção desses elementos, da junção dessa salada cultural riquíssima. E é tanto que existem historiadores, no século XVI, se não me falha a memória, tem um jesuíta que escreveu que os índios eram grandes trovadores e as mulheres também, indígenas, grandes trovadoras. E aí você já vê os elementos se encontrando. Com essa junção de elementos, começa a primeira forma de demonstração do que nós chamamos hoje de cantoria de viola e tal. Agora, a cantoria de viola, como nós conhecemos exatamente hoje, a partir dessa linha, isso a partir do século XVIII é que a gente vai ter com mais evidência dentro do território brasileiro, dentro do território nordestino. O papel do cantador é o papel do professor hoje em dia. Então, o cantador, na história, ele vem com isso aí. Então, na nossa região, a cantoria ela se origina aqui, nessa Serra de Teixeira, nesse Vale Paraibano. Quem conhece a Serra de Teixeira, a Pedra do Tendó, sabe que tem um grande vale, né? E desce para o Vale do Pajeú, né? E aí
com essa união com os índios cariris, que de origem cariri nós temos o povo chucuru, que dessa região até Pesqueira, né, povoaram, Pesqueira ainda é palco dessa presença marcante do povo chucuru. E essa mistura, essa união, gera o que nós conhecemos hoje como a cantoria de viola, né? Nós temos, por exemplo, Fabião das Queimadas, que foi escravo, né, e conseguiu comprar sua alforria, fazendo cantoria de viola, usava uma rabeca, não usava a viola, mas era uma rabeca, né, fazendo a cantoria, conseguiu sua liberdade, conseguiu comprar a alforria de sua mãe e a alforria de sua sobrinha, com quem depois ele se casou. Então essa região é palco desse... Há um mistério, é o rio feiticeiro mesmo, é o grande pajé abençoando, e as águas das cantorias continuam se derramando a cada dia. São José é algo iluminado. São José tem uma essência de vida, de cultura que aquece. Primeira vez que eu tive contato com a poesia foi meu avô me levando a um dia de feira no sábado, barraquinhas de madeira, né? E ele gostava sempre de assistir cantoria. Foi a primeira vez que eu vi cantoria. Então a poesia começou a partir daí, a partir da influência do meu avô. Mas me envolver diretamente com a poesia, buscar fazer, declamar, foi a partir de um trabalho desenvolvido dentro das escolas, mesmo como pesquisa e como trabalho pedagógico. O lugar de São José do Egito que tem uma grande representação para mim é esse Marco Zero. É onde tudo começou. Aqui era o centro de tudo. Esse local que eu estou era onde aconteciam as primeiras feiras. Aqui era o centro cultural, aqui era o centro social, o centro comercial da cidade. Então esse Marco Zero tem uma importância muito grande para mim. Se eu pudesse deixar uma mensagem para os jovens, para o povo de São José do Egito sobre a poesia, eu diria o seguinte: é através da poesia que vamos romper barreiras, preconceitos, que vamos crescer como seres humanos e que vamos ser gente. A poesia tem essa essência.